Estão visualizando a minha tela? Sim, professor. Bem, pessoal, vamos lá. A gente vai começar hoje aqui pontualmente, né? Vai ficar registrado aqui para os alunos que não se fazem presente. Depois que forem entrando, eles vão acompanhando a gente. Hoje, nós faremos a nossa aula em 3 pontos, né? A gente vai conversar sobre 2 assuntos pequenos, mas da imunologia, mas que é importante para dentro da área de vocês, para a gente conseguir corroborar algumas coisas que nós já conversamos nos assuntos anteriores. Então, vamos conversar sobre 2 pontos aqui, o MHC e depois sobre as hipersensibilidades, que é a repercussão do sistema imunológico de forma exacerbada sobre o meu próprio corpo, agora causando dano ao próprio e não mais sobre o que é estranho, sobre os antígenos que nós conversamos até agora. Então, são 2 pontos que a gente precisa deixar aqui de importância para vocês, inclusive para dentro da área de vocês, dentro da área de transplante, seja transplante de tecido, seja através de transplante, transfusão sanguínea, ou seja, nas doenças imunológicas que vocês verão no dia a dia de vocês. Então, essa será a aplicabilidade de parte da imunologia dentro da área de vocês, tá certo? E no finalzinho da aula, a gente fará a revisão para a prova. Como eu falei para vocês, será comentários pontuais de tópicos que estarão dentro da prova, tá certo? Então vamos começar aqui, conversar esses 2 pontos iniciais. O primeiro deles é o complexo principal de histocompatibilidade, ou MHC, que a gente ouve muito falar. Então vamos entender o que é esse complexo principal de histocompatibilidade. Primeiro que o MHC ele foi descoberto lá em 1940 por George, né, onde ele trabalhava com camundongos e ele via que nesses camundongos e que ele fazia transplante de tecido, havia rejeição, né? Então, como a gente vê aqui, por exemplo, ele pegava o tecido de um camundongo, fazia o transplante para outro camundongo e no final ele via que alguns camundongos que ele fazia esse transplante de tecido, aqui no caso de enxerto de pele, havia uma rejeição, ou seja, aquele tecido necrosava, aquele tecido morria. Então ele viu lá em 1940 que nesses experimentos que ele fazia, havia essa rejeição imediata do transplante em camundongos. Isto de linhagens diferentes, né? Então, ele pegava o camundongo de uma espécie e transplantava a pele para um outro tipo de camundongo e ele via essas rejeições. E aí ele se pergunta o que estaria acontecendo, né? Porque, como nós vimos dentro da imunologia, algumas coisas foram descobertas, como, por exemplo, o sistema complemento que nós vimos na aula passada, foram descobertas por experimentações como essas aqui. Mas no primeiro momento ainda não se tinha a ideia, aqui lá em 1940, de por que acontecia essas rejeições. Por que quando eu transplantava o tecido, né, aqui no caso pele, entre 2 espécies diferentes, acontecia a rejeição. E aí, nesse momento, a gente já tem um pouco de conhecimento de genética, e ele imaginava que essas repercussões, essas rejeições se davam devido à distância, né, entre esses camundongos que eram transplantados. Como nós vimos aqui, ele fazia isso entre linhagens diferentes, ou seja, espécies diferentes. E ele achava que era essa questão genética que estava envolvido aí nessa questão. E aí ele faz um segundo experimento, então ele pega agora camundongos que são próximos e cruzava, que a gente chama de cruzamentos endogâmicos, ou seja, pegava camundongos da mesma espécie e cruzava entre si. Pegava camundongos da mesma prole, ou seja, e fazia esses cruzamentos. Ele fez cerca de 20 gerações de cruzamentos, ou seja, 20 gerações fazendo a interação, o cruzamento entre eles. E é lógico que nós sabemos que os casamentos endogâmicos, ou seja, os casamentos entre parentes, acontece que a variabilidade genética ela diminui, além do que pode apresentar o aparecimento de doenças recessivas.
Aqui, no caso, o objetivo era dele, era verificar se camundongos muito próximos geneticamente, se aconteceria ou não esta rejeição. Então, aqui, ó, nessa primeira imagem, é o transplante entre camundongos de espécies diferentes. Então, ó, eu pego, este aqui é o doador, peguei um fragmento de pele, fez um enxerto de pele neste outro camundongo, e no final ele observava que havia rejeição, ou seja, em camundongos de espécies diferentes. Depois ele pega esses camundongos que fizeram os cruzamentos endogâmicos, ou seja, são parentes muito próximos, também pegou a pele, fez o enxerto e no final ele via que o índice de rejeição era muito baixo. Então, nesse momento, ele determina que o que está acontecendo, a origem desta rejeição, ela é de origem genética. E aí, depois, no decorrer do tempo, né, descobre-se que realmente é de origem genética, essa questão da rejeição, devido a esses camundongos, cada um possuía o que a gente chama de polimorfismo genético. Ó. Tá vendo esse gene aqui? Ó? Então, este camundongo tem um tipo de gene e esse camundongo tem outro. E é por isso que ao transplantar tecidos deste indivíduo, tá? Vamos ver que esse gene é o responsável pela síntese da molécula chamada MHC. E aí, esse camundongo tem um gene diferente para a molécula de MHC e este receptor tem um gene diferente. É lógico, quando eu transplanto esse tecido para cá, acontece a rejeição. Nos camundongos próximos, né, parentes, vamos dizer assim, olha aí, o gene responsável pela síntese da molécula de MHC é similar, né, no caso aqui dos cruzamentos endogâmicos, é muito parecido, né, idêntica. E por isso, quando eu transplanto o tecido, não acontece essa rejeição. Então, eles determinam que é de origem genética, que é um gene, só que esse gene, ele possui, já agora com conhecimento já estabelecido em humanos, ele possui o que a gente chama de polimorfismo genético. O que seria polimorfismo genético? Por exemplo, essa imagem aqui. Então, imagina que essa sequência de DNA é um gene, né? É a informação de uma parte do material genético capaz de traduzir uma informação, de formar uma proteína. Polimorfismo, então, vamos que aqui eu tenho 3 indivíduos, cada um com um gene, e nós vemos que os genes são idênticos, exceto por uma única par de base. Então, o que é polimorfismo? Polimorfismo é todos têm o mesmo gene, mas com pequenas diferenças, né? Aqui um único par de base, por exemplo. E este único par de base é suficiente para dar características diferentes para cada indivíduo, tá? É isso que a gente chama de polimorfismo genético, que é uma forma alternativa ou variante de um gene nos diferentes membros de uma população, ou seja, são genes variantes, mesmo que essas variações sejam pequenas. Veja que o gene para cada indivíduo desse tem a mesma funcionalidade, que é a síntese de quem? Desta molécula de MHC. Então, nós já sabemos agora que o complexo principal disto, compatibilidade, ele é uma molécula, né? Que é a molécula de MHC. Esta molécula de MHC, ó, ela está na superfície de todas as células, né? Então, vamos ver que todas as células de todos os nossos tecidos, ela tem a molécula de MHC. Então, significa que eu tenho pequenas diferenças entre as moléculas entre indivíduos. Então, este indivíduo tem uma molécula de MHC e esta região específica, que a gente chama de região polimórfica, ela é peculiar para cada indivíduo. Então, pequenas diferenças, mas é peculiar, é característico de cada indivíduo. Então, eu tenho uma molécula de MHC em todos os meus tecidos que tem pequenas diferenças aqui. Você tem a molécula de MHC em todos os seus tecidos, mas com essas pequenas diferenças. Então, por a gente ter essas moléculas com pequenas diferenças, é que quando eu transplantar o tecido de um indivíduo para outro, o que vai acontecer? O sistema imunológico do receptor vai reconhecer não toda a molécula, né, mas parte desta molécula como estranha.
e aí será montada uma resposta imunológica, e essa resposta imunológica vai eliminar aquele tecido. Então vamos lá. Se esse tecido transplantado foi uma pele, o que é que vai acontecer? O sistema imunológico montará uma resposta contra aquele enxerto de pele, e aí daqui a pouco ele será rejeitado, tá? Então essa molécula de MHC ela tem pequenas diferenças para cada indivíduo. Então não interessa qual é o tecido que eu vou transplantar. Todos os tecidos têm a presença da molécula de MHC. E o meu MHC tem pequenas diferenças que são só minhas, e o MHC de todos os indivíduos tem. É por isso que a questão de transplante, eu devo ficar atento para ver. Para transplantar, tem que ser muito similar. O tecido dos indivíduos tem que ser muito similares, igual nós vimos lá nos camundongos, para que não aconteça a rejeição. Mas mesmo assim, se nós conhecemos alguém que já fez um transplante de rim, de coração, de fígado, nós sabemos que esses indivíduos eles têm que tomar imunossupressores para o resto da vida, justamente para que não haja uma montagem de resposta eficiente e promova a destruição daquele órgão transplantado. Tá? Então, é esta molécula, veja, que é uma molécula na superfície das nossas células que dará identidade para o nosso tecido. Então, a minha molécula de MHC é só minha, ela tem as suas particularidades. A molécula de outro indivíduo é peculiar só dela. E aí, quando eu faço esse transplante, eu tenho essa possibilidade do sistema imunológico do receptor reconhecer aquele tecido como estranho e promover a destruição daquele tecido e, consequentemente, a rejeição. Tá certo? Essa molécula de MHC ela tem uma cavidade aqui também. Essa cavidade é onde vai estar antígenos, né? Por isso que a gente diz que ela é uma molécula apresentadora de antígenos. Porque esta molécula ela pode apresentar moléculas próprias, ou seja, do meu próprio tecido, ou moléculas não próprias, como nós vamos ver. Então, o que estiver também presente, então são duas partes da molécula que são peculiares de cada indivíduo. A região polimórfica, que é essa região circundada aqui da molécula, e o antígeno que ela apresenta, tá certo? E aí eu tenho, no caso, o reconhecimento do que é próprio e não próprio, dependendo do que está sendo apresentado aqui. E nós vamos ver que quem reconhece isto como estranho são os linfócitos, como nós vimos. Então, esta molécula ela é reconhecida pelo linfócito T. O linfócito T, nós vamos ver, ele vai se ligar nesta molécula de MHC, e ao se ligar, ele vai conseguir distinguir se esta molécula é própria ou não própria, se este antígeno que está aqui é próprio ou não próprio. Se for próprio, o que vai acontecer? Ele não vai fazer nada, ele vai se desligar e continuar a sua funcionalidade. Se o linfócito se liga aqui e reconhece que esta parte da molécula é estranha, ou que o antígeno que está aqui é estranho, ele vai promover uma ação. No caso, os linfócitos citotóxicos, como TCD8, por exemplo, eles vão degranular e vão destruir esta célula onde está a molécula de MHC. E vejam só, se foi o coração que eu transplantei, em todas as células, né, do coração terão a molécula de MHC. Quando o linfócito TCD8 passar por aquela região ali, se ligar nas células no receptor MHC das células do coração e ver que eles são diferentes, eles vão degranular. E aí ele vai começar a matar as células do coração, né? E nós já vimos, mata uma célula, 2, 4, 8, 16. Daqui a pouco eu tenho dano tecidual severo. Daqui a pouco eu tenho a morte do próprio órgão com a consequente rejeição. Então vejam que é uma molécula, e é esta molécula que é capaz de dar identidade para o tecido de cada indivíduo, e é esta molécula que o linfócito TCD8 reconhece se é própria ou não própria. Se for própria, não faz nada. Se não for própria, ele ataca, monta uma resposta imunológica com o objetivo de destruir, porque ele vai entender que isto aqui é um antígeno, ou seja, é algo estranho para aquele sistema para o qual foi transplantado este órgão. Os linfócitos T só reconhecem antígenos associados a essa molécula de MHC. Então, nós já vimos os linfócitos, nós temos diversos tipos de linfócitos, TCD4, TCD8, natural killer.
os linfócitos, eles têm que ser apresentado para eles, né? E quem apresenta esses antígenos são as moléculas de MHC, como eu falei para vocês. Aqui estará um antígeno próprio ou um antígeno não próprio. Então, os linfócitos têm que ser apresentados antígeno. Senão ele pode estar no meio de um monte de antígeno e ele não terá ação, ele não promoverá nenhuma ação contra aquele antígeno. Então, mais uma importância da molécula de MHC, que ela é uma molécula apresentadora de antígeno. Nos seres humanos, nós já sabemos qual é o gene, né, que sintetiza esta molécula. É um gene que está lá no nosso cromossomo 6, e este gene no cromossomo está relacionado à síntese desta molécula apresentadora de peptídeos, né, ou de antígenos, que a gente chama de molécula de MHC. Então, veja, desde o início da descoberta, lá dos camundongos, daquela experimentação que nós falamos, já foi determinado que esta molécula é de origem genética, né? Que ela tem uma individualidade para cada tecido de cada indivíduo, ela tem uma característica peculiar. Segundo, aliás, terceiro, ela apresenta antígenos, e agora nós já sabemos que a informação para construir essa molécula, ela está num gene presente lá no cromossomo 6, tá? Essa região aqui é que a gente chama de região variável ou de região polimórfica. Cada indivíduo terá esta pequena região só sua, tá? O reconhecimento do próprio e não próprio, ele vai ser feito pelos linfócitos, como eu falei para vocês. Então, vamos aqui para 2 exemplos. Então, o que foi que eu falei para vocês? As células de todo o meu tecido, ela tem moléculas de MHC. Então, a gente vê aqui, ó, uma célula do nosso corpo, e aqui, isso aqui seria a molécula de MHC. Todos têm. Essas células do meu corpo, quando é que elas serão reconhecidas como estranhas, por exemplo? Quando, por exemplo, uma célula do meu corpo não está infectada, ela vai apresentar peptídeos próprios aqui pela molécula de MHC, tá? Então, aqui, peptídeos próprios. Veja só, esta é a região polimórfica da molécula, esta aqui é a região polimórfica da molécula, né? Cada indivíduo tem a sua, e além disso, ela apresenta peptídeos próprios, ou seja, proteínas da minha própria célula, do meu próprio corpo. É isto que dá identidade, ou seja, é esta região que é só minha, e este peptídeo, esta proteína, este lipídio que está sendo apresentado, que é meu também. Por isso eu digo que é um peptídeo próprio. Quando um linfócito T vem e se liga nesta célula, o que é que ele vai reconhecer? Ele vai reconhecer que essa região polimórfica é própria e que este peptídeo que está sendo apresentado também é próprio. Nesta situação, ele não é ativado, ou seja, ele não vai destruir, ele não vai degranular, ele não vai matar esta célula do meu próprio corpo, porque ele reconheceu que ela é própria. Por que ele reconheceu que é própria? Porque esta parte da molécula de MHC é do meu tecido e este peptídeo, este antígeno que está apresentado, é próprio também. O que acontece diferente é uma célula infectada. Numa célula infectada, eu vou ter a molécula de MHC, porque, como eu falei, todos os nossos tecidos têm molécula de MHC. Esta região polimórfica, ela continuará sendo própria, porque a minha célula é o meu tecido que está aqui. Só que esta célula está infectada. Um vírus, por exemplo, ou uma bactéria. E aí ela acaba agora apresentando, em vez de ela apresentar um peptídeo próprio, ela apresenta um peptídeo não próprio, ou seja, o pedaço do micro-organismo que está infectando. E aí quando esse linfócito se ligar aqui, ele até vai reconhecer essa parte da molécula polimórfica como própria, mas o peptídeo que está aqui não é próprio. E isso o que ele vai fazer? Ele vai destruir esta célula, jogando seus grânulos sobre esta célula, promovendo a sua destruição. Nós vimos que o sistema imunológico ele causa danos também. Então, se essa célula for do meu fígado, por exemplo, que está infectado pelo um vírus da hepatite C, ela vai apresentar um peptídeo do vírus da hepatite C e o linfócito TCD8 vem e vai destruir o meu hepatócito. Isto promoverá dano ao tecido.
promoverá dano aos hepatócitos, ao tecido, e o meu órgão pode perder a funcionalidade. Esse será uma das repercussões danosas do sistema imunológico. Mas, por outro lado, a gente pode pensar isso como um altruísmo, ou seja, esta célula, este hepatócito infectado, sinaliza que está infectado através de um peptídeo do vírus que está infectando, para que esse linfócito mate ela, para que outras células não sejam infectadas. Então, é desta forma que o linfócito TCD8, ele reconhece o que é próprio e não próprio, através da molécula de MHC, que pode apresentar peptídeos próprios e peptídeos não próprios. A ligação acontece entre a molécula de MHC, que nós vimos que está na superfície de todas as células, e o receptor do linfócito T. Então, o receptor do linfócito T, ele se liga na molécula de MHC. Estão vendo como essas duas moléculas são complementares? Elas se encaixam perfeitamente? Essa está na superfície das minhas células do meu tecido e esta está na superfície dos linfócitos, como nós vimos lá, o linfócito TCD8, por exemplo. Então, ele se liga perfeitamente. E olha como ele se encaixa na porção que a gente chama de região polimórfica, né? Ou resíduo polimórfico da molécula de MHC. Esta parte aqui que é diferente para cada indivíduo. O meu tecido terá esta região que será só minha. Você terá um MHC com esta região que somente será sua. Então, quando eu faço o transplante de tecido, o que acontece? Os meus linfócitos de TCD8 vêm, se ligam e reconhecem essa região como estranha. E ao reconhecer essa região como estranha, ele vai degranular e vai promover a destruição daquela célula, daquele tecido transplantado. Um outro ponto é o peptídeo apresentado, como eu falei para vocês. Além dessa região polimórfica, que é diferente, que é peculiar de cada indivíduo, os peptídeos que estarão sendo apresentados aqui serão daquele indivíduo. Então, veja só, é uma identidade molecular do tecido de cada indivíduo, a região polimórfica e o peptídeo que ele estará apresentando, que no caso aqui dos meus tecidos serão meus peptídeos próprios. Então vamos ver duas situações aqui. Esta é uma célula do meu próprio corpo, esta é a molécula de MHC que está na sua superfície, esta é a minha região polimórfica e este é um peptídeo próprio, ou seja, proteínas do meu próprio corpo que estão presentes aqui. E aí, quando o meu linfócito se ligar aqui, ele não vai promover danos nenhum. Por quê? Porque ele vai reconhecer que essa região é própria e vai reconhecer que esse peptídeo também é próprio. Diferente quando eu transplanto o tecido de um indivíduo para outro. O tecido é meu, que eu doei para um outro indivíduo. Então, a minha identidade molecular do MHC estará aqui, o meu peptídeo e a minha região polimórfica. Quando eu transplanto para o indivíduo, para o sistema daquele indivíduo, os linfócitos dele vão se ligar aqui. E ao se ligar, ele vai, opa, essa parte da molécula não é deste indivíduo. Este peptídeo que está sendo apresentado não é deste indivíduo. É por isso que nesse momento ele é ativado e aí promove a degranulação e a destruição das células da qual está aquele MHC que tem as suas diferenças individuais. É por isso que há a rejeição desses tecidos. Nós temos dois tipos de molécula de MHC. Molécula de MHC de classe 1 e de classe 2. Assim como lá nos anticorpos, essas diferenças elas serão na estrutura da molécula, né? E onde essas moléculas estarão localizadas. Então vamos lá. Onde é que está o MHC de classe 1? Na superfície de quase todas as células nucleadas, eu tenho o MHC de classe 1. Qual a funcionalidade dele? Apresentação de peptídeos a linfócito TCD8, que é aquele linfócito T-citotóxico que nós vimos aqui, tá certo? Então, na presença de todas as células nucleadas, ele apresenta peptídeo aos linfócitos TCD8. Então, vamos ver aqui uma determinada situação acontecendo. Então, aqui, como é que aconteceria, né? Professor, de onde é que vem essa molécula de MHC?
De onde é que vem esse peptídeo que ele está apresentando lá na superfície, né? Vem das nossas próprias proteínas. Então, isso aqui é a minha célula de um tecido, né? Eu tenho as minhas proteínas próprias, as minhas proteínas citosólicas, ou seja, as minhas proteínas que estão no citoplasma da minha célula. Essas proteínas, elas são formadas de aminoácidos, como nós sabemos. E aqui eu tenho um sistema chamado proteossoma, que faz vamos dizer assim, a desmontagem dessa proteína. E aí ele quebra ela em pedaços, e um desses pedaços, ó, que a gente vê aqui dessa proteína, lá no retículo endoplasmático, é montado junto com a molécula de MHC. Então tá aqui, olha, o pedaço da proteína própria, da minha própria proteína, lá no retículo endoplasmático, a síntese da molécula de MHC e o acoplamento, ó, tá vendo, ó, como ele se encaixa? Esse peptídeo que está sendo encaixado aqui é um peptídeo próprio. Depois vai usar a estrutura da célula para fazer a migração, olha aí, molécula de MHC contendo um peptídeo próprio. E aí onde é que ele vai ser inserido? Lá na superfície da célula. Agora, na superfície de todas as minhas células nucleadas, eu terei um MHC de classe 1, contendo um peptídeo próprio. O meu linfócito TCD8, que nós vimos, então veja só, MHC de classe 1, ele só consegue se encaixar no linfócito TCD8. Ele só consegue apresentar para o TCD8. Então é correspondente, ó, MHC de classe 1 apresenta peptídeo para linfócito TCD8. Por quê? Porque os seus receptores, como a gente pode ver, olha como eles se encaixam perfeitamente aqui, ó. Esse aqui é o receptor do linfócito TCD8, se encaixa perfeitamente na molécula de MHC. Se esse meu peptídeo que estiver aqui for próprio, ou seja, a minha própria proteína, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que o linfócito TCD8 vai se ligar e ele não vai promover ação nenhuma, ele não será ativado. Ele liga, reconhece que essa molécula de MHC é própria, reconhece que esse peptídeo é próprio e ele se desliga. Pronto, reconheceu aquilo que é próprio. Se esta proteína processada aqui for a proteína de um vírus ou de uma bactéria que está infectando essa célula, o que é que vai acontecer? A proteína do vírus vai ser processada, vai ser adicionada à molécula de MHC de classe 1, ela vai ser inserida lá na superfície da célula, e agora quando o linfócito TCD8 se ligar, ele vai até reconhecer esta porção do MHC como própria, mas o peptídeo que está aqui é o peptídeo do vírus, né? É o fragmento do vírus que está infectando essa célula. E aí, no momento, ele é ativado, joga os seus grânulos e destrói essa célula, igual nós estamos vendo aqui nesta figurinha aqui, ó. Então, ele se liga numa célula infectada, ó, linfócito citotóxico se liga. Se o que tiver aqui na superfície for estranho, como no caso dessa célula está infectada por um vírus, ele joga as suas substâncias dos grânulos, né? As suas perforinas, que a gente chama, e granzimas, perforinas. Isso vai levar ao rompimento da célula ou induzir esta morte desta célula infectada pelo vírus, induzir ela a morrer ou destruir mesmo, tá certo? Então, vou só recapitular aqui para a gente poder entender. O MHC de classe 1, ele apresenta peptídeos próprios e não próprios. Para quem? O linfócito TCD8. Se o que ele estiver apresentando aqui for um peptídeo próprio, ou seja, uma proteína minha, da minha própria célula, o linfócito TCD8 não promoverá ação, não destruirá a célula. Se este peptídeo apresentado na superfície for de uma proteína viral, ou de uma bactéria, ou de qualquer antígeno que entrou na célula, ele vai reconhecer que este peptídeo não faz parte do meu sistema, ou seja, que é um antígeno estranho, exógeno, e promoverá o ataque e a destruição desta célula. Tá bom? Então, a molécula de MHC, a funcionalidade dela qual é? Apresentar antígenos, próprios ou não próprios. O MHC de classe 2, ele está expressa em células apresentadoras de antígenos. E aí a gente volta lá para nossas células do sistema imunológico,
Quem são as células apresentadoras de antígenos? São, normalmente, as células fagocíticas. Lembra a célula fagocítica? Fagocita o antígeno, processa e apresenta lá na superfície. Apresenta através de quem? Da molécula de MHC chamada de classe 2. Então, o macrófago, a célula dendrítica e outras células fagocíticas, elas terão este MHC de classe 2. E o MHC de classe 2 ele serve também para apresentar antígenos. Então, vamos tentar acompanhar aqui um evento desses aqui. Uma célula fagocítica, que é essa que a gente está vendo aqui, fagocita, olha aí, um antígeno, por exemplo, uma proteína, ou um micro-organismo, né? Está endocitando, né? Está fagocitando este antígeno, que é a função dele, é reconhecer que isto é estranho, fagocitar. Aqui dentro da célula vai acontecer o processamento, ou seja, a quebra deste micro-organismo, desta proteína, em pedaços menores. Esses pedaços menores que serão estranhos, olha, ele será novamente acoplado onde? Lá na molécula de MHC. Só que agora MHC de classe 2. Qual é a diferença do MHC de classe 1 e classe 2? A estrutura da molécula, tá, pessoal? Será sempre a mesma coisa. A função delas é apresentar coisas na superfície da célula. Então, normalmente, lá no retículo endoplasmático é sintetizado a molécula de MHC, que é acoplado aqui ao antígeno, e daqui a pouco, ó, a molécula de MHC contendo o antígeno vai lá para a superfície da membrana da célula, apresentando um peptídeo. Só que não esqueça que esta célula é uma célula fagocítica. E o que ela vai apresentar aqui é um peptídeo não próprio, ou seja, é um antígeno deste micro-organismo que ela fagocitou. E ela apresenta para quem? Para linfócito TCD4. Então, volto a repetir. MHC de classe 1 se encaixa no linfócito TCD8 e o MHC de classe 2 se encaixa no linfócito TCD4, como a gente pode ver aqui, ó. Então, CD4 se encaixa perfeitamente na molécula de MHC de classe 2. E agora, lógico, ela está apresentando aqui um antígeno e a molécula e a célula, o linfócito TCD4 agora será estimulado. Só que a função do linfócito TCD4 não é matar a célula. A função do linfócito TCD4, como nós já conversamos, é montar a resposta imunológica. Então, olha só. A célula fagocítica fagocitou, processou, apresentou o antígeno aqui na superfície para o linfócito TCD4, e ao ligar aqui ele vai reconhecer que isto não é próprio, e agora montará uma resposta imunológica, ou seja, ele será estimulado, ele produzirá citocinas, determinadas citocinas irão estimular, por exemplo, o linfócito B lá no final a produzir os anticorpos que nós vimos. Então, é esta sequência de eventos que leva à montagem de uma resposta imunológica. Então, nós temos essas duas classes, MHC de classe 1 e o classe 2. Como eu falei para vocês, o que é que diferencia o MHC de classe 1 e classe 2? Todos são moléculas de superfície apresentadoras de antígeno, como nós vimos, ó. Só que elas têm pequenas diferenças na estrutura. Assim como nós vimos lá que a classe de anticorpos, também a diferença delas é apenas a estrutura da molécula. Então vamos lá. O que é que o MHC de classe 1 tem? Ó, é uma molécula na superfície de todas as células, como nós vimos, ó. Tá vendo? Ó, células nucleadas. Todas as nossas células nucleadas terão o MHC de classe 1. Esta porção é a porção polimórfica, que é peculiar de cada indivíduo. E aqui é o peptídeo que está sendo apresentado. E se a minha célula não estiver infectada, é um peptídeo próprio. Se a minha célula estiver infectada, é um peptídeo não próprio. Que aí o linfócito TCD8 vai se ligar e destruir esta célula se ela estiver infectada. Então vamos ver as diferenças estruturais. O MHC de classe 1 ele tem 3 cadeias polimórficas, que é alfa 1, alfa 12 e alfa 3. Ó. Alfa 1, cadeia alfa 12, cadeia alfa 3.
Cadeia beta não inserido na membrana, tá vendo? Ó, ele tem uma cadeia beta que não está inserido na membrana da célula. Só é uma parte, que é esta parte que está ligada aqui na membrana da célula. Esta região é o topo onde vai acontecer a ligação deste peptídeo. Vamos comparar agora com o MHC de classe 2, quais são as células que elas dão. Estão presentes células apresentadoras de antígeno, como macrófagos, células dendríticas, linfócitos B, por exemplo. Esse MHC de classe 2, ele tem duas cadeias alfa, ó, alfa 1 e alfa 2, inserido na membrana. As duas cadeias estão inseridas na membrana. Aqui, só uma cadeia está inserida na membrana, tá vendo? Do MHC de classe 1. Então, duas cadeias alfa 1 e alfa 2 inseridas na membrana. Duas cadeias beta, ó, beta 1 e beta 2 também inserido na membrana. E aqui o topo de ligação do peptídeo, que é igual. Então, a diferença é a estrutura da molécula. A diferença é onde essas moléculas estão presentes, como, por exemplo, o MHC de classe 1 está em células nucleadas. E quais são as células nucleadas do nosso corpo? Todas, exceto as hemácias, quando já estão velhinhas. Então, significa que todo e qualquer tecido que eu transplantar, a identidade através da molécula de MHC vai estar presente. Tá bom? Como eu tenho falado aqui para vocês, se tem mostrado que o linfócito TCD8 pode se ligar nessa molécula de MHC e reconhece ali o que é próprio e não próprio. E nós já vimos também que o linfócito ele sofrerá maturação lá no timo. O linfócito T receberá a informação, a maturação lá no timo, né? Então, por isso que a gente diz que esse órgão linfóide timo, ele seleciona e matura as células T. Quando? No período fetal e também após o nascimento, no decorrer da vida. Como é que acontece este reconhecimento do que é próprio e não próprio? É que acontece uma interação. Então, vamos acompanhar aqui o linfócito T. Ele é sintetizado na medula óssea, ele sai imaturo da medula óssea e cai na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, ele vai circular e vai lá para o timo, que é esse corte histológico aqui, mostrando que é o órgão que a gente tem aqui próximo do nosso externo. E lá dentro deste órgão linfóide chamado timo, é que ele vai aprender a reconhecer o que é próprio e não próprio. Como? Através da interação física com as células do timo. Este linfócito imaturo que acabou de chegar lá no timo, ao entrar nesse microambiente do timo aqui, ele vai receber determinados estímulos. E esses estímulos vão induzir ele a expressar receptores. Então vamos lá, ó. Ele entra lá no córtex do timo. Córtex é a parte mais externa deste órgão, tá? Parte mais superficial. Então lá no córtex ele entra em contato com as células do epitélio do timo, tá vendo, ó? Isso aqui são células do meu próprio tecido, ó. Células do meu próprio tecido. Olha, apresentando que aqui, se é células do meu tecido, é MHC, né? MHC de classe 1 sendo apresentado aqui. Então, olha, os linfócitos se ligam lá, se ligam nas células do tecido do timo, ó, e ao se ligarem nessas células, eles começam a expressar receptores. Então, olha só, ele ganha o primeiro receptor, que é qual? O TCR, que nós vimos. Toda célula T vai ter um receptor de célula T. Ele vai ganhar um receptor de célula T, que é esse aqui, tá vendo, ó? É ele que se liga na molécula de MHC, como a gente está vendo aqui, ó. Então, é o TCR, que é o primeiro receptor que ele ganha, que faz ele se ligar na molécula de MHC. Ainda no córtex, ao se ligar, ele vai receber estímulos para produzir outros receptores, ó, como o CD4, o CD8. Mas nós vimos aqui, vamos acompanhar esse daqui, ó. Então vamos lá, tentar acompanhar este linfócito. Ele saiu da medula óssea, caiu na corrente sanguínea, foi lá para o córtex do timo,
Lá no córtex do timo, ele ganhou o receptor TCR, ele se ligou nas células do timo, e ao se ligar, ele ganhou estímulos e começou a apresentar receptores. Aqui ele ganhou dois, o CD4 e o CD8. Só que ele tem muito receptor aqui. Ele vai para a medula. Quando ele passa para a medula, olha o que ele tem aqui, ó. Ele tem CD4 e CD8, ou seja, ele ainda não tem uma identidade. Porque os linfócitos, ou eles são CD4, ou eles são CD8, ou eles são natural killer. Né? Aqui, por enquanto, ele ainda tem dois receptores. Ele precisa agora entrar em contato com células, por exemplo, apresentadoras de antígenos, como macrófagos ou célula dendrítica, tá vendo aqui, ó? Lá na medula do timo eu tenho essas células fagocíticas. E aí eles se ligarão. E se eles se ligarem nesta célula e reconhecerem que este receptor, ou seja, o MHC de classe 1, que está apresentando o peptídeo, aliás, o MHC de classe 2, o que faz? Ele se liga, reconhece o que é próprio. Se ele não atacar esta célula, ele se desliga, ó. E agora ele vai para onde? Ele vai para a periferia, ou seja, vai para o sangue, com identidade própria, ó. CD4, então eu tenho um linfócito aqui, CD4, que é o HELP, que é o que monta a resposta imunológica, e eu tenho aqui o CD8, que é o citotóxico que nós vimos. Então, veja, ele entrou sem receptor nenhum, ganhou seus receptores, aprendeu a reconhecer os tecidos próprios, né, como a célula do timo e as células fagocíticas, e depois foi para a periferia. Uma outra situação que pode acontecer, vamos lá de novo, saiu da medula, o linfócito T saiu da medula óssea, sem receptor nenhum, foi para o córtex do timo, lá ele ganhou seus receptores. Só que ao sair do córtex e passar para a medula, ele está se ligando com muita afinidade aqui, ó, às células daquele ambiente do timo. E quando ele se liga com muita afinidade, ele recebe uma sinalização para morrer, que é a apoptose. Então ele morre lá dentro do timo, ele nem chega aí para a periferia. Então, os que estão circulantes nos nossos líquidos corpóreos são os linfócitos que aprenderam a reconhecer o que é próprio. Lá no timo, quem não aprender a reconhecer o que é próprio e não próprio, ele é convidado a morrer, ou seja, a sofrer uma morte celular programada. E nem chega a ir para a periferia. Uma outra situação saiu da medula óssea, foi para o sangue, chegou no córtex do timo, e ele não ganhou seus receptores, ó, adequadamente. Não fez ligações adequadamente. Ou seja, se não entrou em contato, não conseguiu reconhecer se aquilo é próprio ou não próprio. Então ele já morre aqui no próprio córtex. Ele nem vai passar para a medula e, consequentemente, ele nem passará para a corrente sanguínea. É isso que a gente chama de seleção positiva, ou seja, eu elimino as células que provavelmente serão danosas. Eu fiz uma figurinha um pouquinho mais didática para a gente tentar entender um pouco melhor isso daqui. Então vamos lá acompanhar aqui novamente como é que o linfócito T aprende a reconhecer o que é próprio e não próprio. Vamos lá. Aqui eu tenho meu linfócito T, que é aquela célula pequena, com o núcleo tomando conta de quase todo o citoplasma. Ela vem de uma linhagem linfóide lá da medula óssea e do fígado fetal. Tá? Então é de lá que elas são formadas. Então elas são formadas, vamos ficar aqui com a medula óssea. Veja que ela não tem receptor nenhum na superfície, tá? Como vocês verem nos livros, TCR negativo, CD4 negativo, CD8 negativo, significa que esses receptores não estão presentes na superfície da célula. Então, quando ele sai da medula, ele sai sem nenhum receptor. Ele vai cair na corrente sanguínea e vai lá para o timo, ó, que é esse órgão aqui. E aí o timo tem uma parte que a gente chama de córtex e uma parte que a gente chama de medula. Córtex é a parte mais periférica e medula a parte mais central. Então vamos lá, ó. Chegou no córtex do timo, tem receptor? Não, nenhum ainda. Lá agora ele vai entrar em contato com as células que estão presentes aqui no córtex, como nós vimos, ele se liga, ele começa a ganhar os seus receptores. Ele ganhou, o primeiro que ele ganha, ó,
TCR, tá vendo como já está positivo? Então, ele tem o TCR já. Outro receptor que ele ganha, o CD4 e o CD8. Então, é aqui no córtex que ele começa a ganhar os seus receptores. Quando ele ganha os receptores, ele passa para um outro ambiente, que é o ambiente da medula do timo. E lá na medula do timo, ele vai agora processar esses receptores, ou seja, alguns ele vai perder e outros vão permanecer. Então vamos ver nesta célula aqui que foi que permaneceu. Permaneceu o TCR, porque o TCR é o que dá identidade para o linfócito, tá? Para ser um linfócito T, tem que ter o TCR. Agora, a funcionalidade dele, como nós já chegamos a ver, é o outro receptor, outros receptores que ele vai ganhar. Então vamos lá. Aqui o TCR, que dá identidade a um linfócito T, e ele ficou com CD4. Pronto. Eu tenho agora um linfócito TCD4, que já ligou nas células daqui, não reconheceu aquilo muito firmemente, não atacou, não promoveu nenhum evento, aí ele se desliga e agora ele já está maduro. O que significa maturação? Significa ganhar esses receptores. E ele vai para a periferia, para o sangue, para os nossos líquidos corpóreos. Agora, toda vez que ele se ligar nas moléculas de MHC, como nós vimos, ele vai reconhecer aquela porção como próprio, o peptídeo como próprio. Lógico, se não tiver a célula infectada. E aí ele não promoverá uma resposta imunológica. O CD8 é a mesma coisa, ó. Ganhou seus receptores TCR, que é o que dá identidade ao linfócito, ganhou CD4, ganhou CD8. Passou para a medula. Lá na medula, ele perdeu alguns receptores e ficou com CD8, ó, TCR e CD8. Agora eu tenho um linfócito T citotóxico, que vai lá para a periferia cumprir a sua funcionalidade. E aí vamos ver agora lá na periferia o que é que ele vai fazer? Ficar circulando pelo nosso corpo. E aí vamos lá. O CD8 vai se ligar em qual receptor? MHC de classe 1 ou classe 2? CD8 se liga de classe 1. Onde estão os receptores MHC de classe 1? Em quais células do nosso corpo? De classe 1? Em todas, né? Todas as células nucleadas terão o MHC de classe 1. Então vamos lá. Aí o TCD8 agora formado se liga nos meus tecidos. Opa, essa molécula é MHC de classe 1. A porção polimórfica é própria, o peptídeo que está lá é próprio. Pronto, ele se desliga e não faz nada. Quando é que ele vai agir contra o meu próprio tecido? Quando o peptídeo que estiver lá na molécula de MHC for estranho. Por exemplo, de uma célula que está infectada, aquele peptídeo não próprio vai lá para a superfície. É neste momento que ele ataca o meu tecido. Mas por que ele está atacando o meu tecido? Porque aquele peptídeo não é parte do meu sistema. E é por isso que ele ataca, tá? O CD4, vamos ver o que ele vai fazer. Já ganhou seus receptores, vai ficar circulando no meu corpo, nos meus líquidos corpóreos. E aí, em qual MHC que ele se liga? MHC de classe 2. Onde é que estão esses MHC de classe 2? Nas células apresentadoras de antígeno. Então, na superfície de um macrófago, por exemplo. Então, quando ele se ligar na superfície de um macrófago e ver que aquilo que está sendo apresentado é estranho, ele também não vai destruir o macrófago, né? Ele só reconhece que aquilo é estranho, se desliga, e essa ligação, reconhecimento do que é estranho, estimula ele a produzir citocinas, substâncias. E aí é por isso que eu digo, falei aqui para vocês desde o início dela, que ele que orquestra a resposta imunológica. Orquestra como? Produzindo substâncias. A IL-6 que vai produzir a produção de mais macrófagos, determinada substância, ou citocina, que vai estimular o linfócito B a produzir anticorpos. Então ele produz uma gama de substâncias, e essas substâncias têm ação específica em cada elemento do sistema imunológico. É por isso que a gente diz que ele é o orquestrador da resposta imunológica. Tá certo? Então, essa é a primeira parte que eu disse que a gente ia conversar aqui com vocês, que é a questão do MHC. Então, vamos fazer só uma pequena revisão aqui para a gente entender.
O MHC, então, é uma molécula que está na superfície das nossas células. A MHC de classe 1 presente em todas as células nucleadas e o MHC de classe 2 presente nas células apresentadoras de antígeno ou as células fagocíticas, tá? O MHC de classe 1, ele se encaixa perfeitamente com o linfócito TCD8 e o MHC de classe 2, ele se encaixa perfeitamente no linfócito TCD4, tá? Vamos ver qual é o efeito desta ligação. Então, o MHC de classe 1, que está apresentando um peptídeo próprio para o linfócito TCD8, vai acontecer alguma coisa? Não. Ele se liga, reconhece que aquele peptídeo é do meu próprio corpo e se desliga. Quando é que ele vai atacar? Vai atacar quando a célula estiver infectada, apresentando um peptídeo não próprio, tá? E aí sim ele vai atacar, mesmo que seja a célula do meu corpo, só que esta célula ela está estranha, ela está modificada e por isso ele ataca e destrói ela. O MHC de classe 2, que está na célula apresentadora de antígeno, vai apresentar peptídeos não próprios. Fagocitei o micro-organismo, processei e apresentei um pedaço para o linfócito TCD4. Ele vem, se liga, reconhece que aquele peptídeo não é próprio. Essa ligação estimula ele a produzir citocinas para orquestrar a resposta imunológica, tá certo? E a representatividade disso aqui dentro dos transplantes. A rejeição ela vai ocorrer devido a cada indivíduo ter as suas moléculas de MHC peculiares. Não é uma diferente da outra, não. São pequenas porções dessa molécula que é diferente em cada indivíduo. A região polimórfica e o peptídeo que ela está apresentando. Então, se eu pegar o tecido de um indivíduo doador e transplantar para um receptor, os linfócitos do receptor irão se ligar neste tecido transplantado. E isso que vai fazer o reconhecimento e a promoção da resposta imunológica. Certo? O segundo ponto que eu queria comentar com vocês aqui, só para a questão de aplicabilidade, de mostrar onde é que a gente consegue enxergar a imunologia, é na questão das hipersensibilidades. Nós já chegamos a comentar algumas aqui, alergias, doenças autoimunes, por exemplo, que nada mais é do que aquela reação exacerbada do sistema imunológico, né? Só que agora não contra antígenos exógenos, contra os antígenos próprios, ou seja, contra o meu próprio corpo, né? Resultando nesta situação numa inflamação, num dano tecidual. E essas hipersensibilidades, elas têm algumas divisões aqui, e eu só coloquei aqui para vocês terem ideia qual é o elemento do sistema imunológico que promove esses tipos de hipersensibilidade. Então, nós temos 5 tipos de hipersensibilidade, de 1 a 5, e cada uma delas, ela tem uma reação específica dentro do corpo. A do tipo 1 é chamada anafilática. Por que anafilática, professor? Qual é o elemento do sistema imunológico que está envolvido de promover a anafilaxia, né? Ou a hipersensibilidade do tipo 1? Os anticorpos e os mastócitos. Qual seria um exemplo dessa anafilática? Já viram falar em choque anafilático? Já ouviram falar em edema de glote, por exemplo, né? Então, nós vimos lá que é a IgE que ativa esses mastócitos a jogarem as substâncias e promoverem esta anafilaxia. Então, veja que isto é danoso. É uma resposta imunológica, só que é uma resposta exacerbada e promove esses danos que nós já vimos. E os elementos que entram, né, os atores que participam desta hipersensibilidade do tipo 1 é a IgE e os mastócitos. A do tipo 12, ela é chamada citotóxica. E aí, quem é que entra em ação aqui? Imunoglobulina, células fagocíticas e as proteínas do complemento que nós trabalhamos na aula passada.
São esses elementos imunológicos que entram em ação neste tipo de hipersensibilidade do tipo 2, chamada citotóxica. Por que citotóxica? Porque ela vai promover a destruição da célula. O sistema complemento, o que é que ele faz? Poros na célula. E aqui, lógico, ele vai promover a citotoxicidade da célula, a destruição da célula. Só que não esqueça que eu estou falando aqui agora não do antígeno, eu estou falando das minhas próprias células. Então, esses elementos promovendo a citotoxicidade das nossas próprias células. A do tipo 3 é chamado de imunocomplexos. É mediado por IgG e complexos imunes e células fagocíticas. O que seriam os imunocomplexos? É quando eu tenho, por exemplo, anticorpos agrupados. Anticorpo, eu falei para vocês, é uma molécula que fica circulando no meu corpo, nos meus líquidos corpóreos. Se ela para na superfície de alguma coisa, ela sinaliza. Anticorpo parado significa sinalização. E se ela parar num tecido meu, por exemplo, na minha cartilagem, significa que ali eu tenho um imunocomplexo. E agora os elementos vão entrar em ação, ó. Então a IgG ligou lá na minha cartilagem, formando um complexo imunológico, e agora os elementos como fagocitose vai acontecer ali a destruição daquele ambiente. Por isso que a gente diz do tipo 3 que é de imunocomplexo. A do tipo 4 é chamada de celular ou tardia, é mediada por linfócitos. E nós vimos que os linfócitos, eles não agem imediatamente. Os linfócitos, a não ser o citotóxico, que age imediatamente, mas ele precisa de uma ligação, de um contato, de um reconhecimento. É por isso que a gente diz que ela é celular, porque é mediada por linfócitos, ou tardia, porque precisa de um tempo para reconhecer e para promover um dano naquele ambiente. Então, a do tipo 4 é tardia, celular ou tardia. E a do tipo 5 é chamada de doença autoimune, mediada por anticorpos como a IgM e a IgG e pelo sistema complemento. Então, eu produzo anticorpos contra o meu próprio tecido e agora, ao sintetizar anticorpos contra o meu próprio tecido, eles vão se ligar no meu tecido e nós vimos que o anticorpo ligado na superfície de um antígeno, agora no caso do meu tecido, ele promoverá a ação de alguns elementos como as proteínas do complemento. Então, essas proteínas do complemento vão perfurar as minhas células, levando ela à destruição e, consequentemente, à morte. Tá? Então, a do tipo 1 é imediata ou anafilática. Onde é que ela comete? Comete pele, olhos, nasofaringe, pulmão, gastrointestinal, mucosas. Ela é mediada pela IgE, como nós vimos. Os antígenos que desencadeiam isto, ou seja, os alérgenos, né, são proteínas ou substâncias químicas ambientais comuns. Então, a alergia ao pólen, à fuligem, à poeira, né? Quando eu tiver uma disso, significa que eu tenho uma hipersensibilidade do tipo 1, imediato anafilática. Então, muitas vezes cai no olho, né? Tenho ali um processo alérgico, uma hipersensibilidade, né? Então, acomete diversas regiões. A do tipo 2, que é a imediata, aliás, a do tipo 2, que é citotóxica, ela acomete diversos órgãos, né? Mediado por IgM, IgG e complemento, como nós vimos. Ela promove a destruição celular, visto que ela é citotóxica. Qual é um exemplo disso? Na doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal, que está relacionado com a incompatibilidade sanguínea, que nós vamos já ver o que seria essa incompatibilidade sanguínea. Nós já temos um exercício sobre isso, eu vou dar só mais uma reforçada aqui para vocês. Então, o que seria essa citotóxica? Vamos tentar acompanhar aqui. Já que é em relação à incompatibilidade sanguínea, é incompatibilidade sanguínea quanto ao fator RH. Lembra que na superfície das hemácias nós falamos na nossa última aula prática, eu tenho hemácias do tipo A, do tipo B,
do tipo AB e do tipo 0. E eu tenho as moléculas de RH. Se tiver presente, RH positivo. Se estiver ausente, RH negativo. Então vamos lá. Quando uma mulher está grávida, vocês hão de concordar comigo que aqui são dois sistemas diferentes. Dois indivíduos diferentes. Um que está se desenvolvendo aqui e a própria mãe. Então, se a mãe tiver hemácias RH negativo e o feto tiver RH positivo, vocês poderiam me perguntar, professor, como é possível a criança ter RH positivo e a mãe ser negativo? Como é possível isso? Porque a criança produz as suas próprias hemácias, concordam comigo? As hemácias são produzidas lá na medula óssea, como nós vimos, e no fígado. O feto já produz isso. Então, ele irá produzir, ele pode produzir uma hemácia diferente da mãe, que é o que está acontecendo aqui, ó. A mãe tem uma hemácia que não tem o fator RH, e o filho tem a hemácia que tem o fator RH, ou seja, positivo, e a mãe é negativo. Este contato sanguíneo entre sangue de mãe e filho acontece, né, aqui no momento do parto. E é neste momento que a mãe é sensibilizada, porque as hemácias do feto vão entrar em contato com os líquidos corpóreos da mãe, e agora o sistema imunológico da mãe vai fazer o quê? Montar uma resposta contra estas hemácias que acabaram passando para o corpo dela. Isso a gente chama de sensibilização. Ela já tem anticorpos agora, porque foi o primeiro contato, sensibilizou, produziu os anticorpos. No segundo parto, no segunda gestação, o que é que vai acontecer? A mãe vai continuar sendo RH negativo? Sim, é da genética dela ter hemácias RH negativo. Se ela tem um próximo filho que é novamente RH positivo, o que os anticorpos da mãe vai fazer agora? Vai atacar este feto, promovendo a sua morte, destruição. Lógico que aos poucos, né? Ele vai atacar as hemácias deste feto, vai destruir as hemácias desse feto, e destruição de hemácias, nós vamos ver, traz repercussões importantíssimas, danosas para este feto. Inclusive, ele pode não se desenvolver adequadamente, pode ter um aborto espontâneo, ter uma diversidade de fatores que vai acontecer. Então, vejam que é uma molécula, no caso aqui o fator RH, que vai promover. Então, por isso que a gente diz que é citotóxica. Os anticorpos da mãe destruirão as hemácias, ou seja, a célula do feto. Então, é isso que a gente tem como doença hemolítica do recém-nascido. Hemolítica vem de hemólise, de destruição de hemácias. A do tipo 3, né, complexos autoimunes, a reação é sistêmica a órgãos específicos. Então, olha aqui, a hipersensibilidade do tipo 3, que é formado pelos complexos autoimunes, ele pode atacar pele, por exemplo, olha o que a gente está vendo aqui. Então, isso aqui é o meu sistema imunológico atacando o meu próprio tecido. Aqui, pele. Mas ele pode atacar o rim e fazer com que esse órgão perca a funcionalidade. Ele pode atacar os vasos sanguíneos e eu posso ter uma vasculite, por exemplo, promovido por esses complexos imunes. Pode ser as minhas articulações, em que serão também destruídas. Então, esses complexos imunes, eles podem se formar, se ligar em tecidos diferentes. Né? Quem são? As imunoglobulinas que se ligam na pele, nos rins, nos vasos sanguíneos. E aí, agora, o que está promovendo essa destruição tecidual não é o anticorpo, né? Como nós vimos, e não tem função efetora. O que está produzindo este dano tecidual são as células fagocíticas, são as proteínas do complemento, são os linfócitos citotóxicos que estão destruindo este tecido. Aqui na figura ele está destruindo a pele, né, mas pode ser o rim, o vaso sanguíneo ou a articulação. Um exemplo disso é o lúpus eritomatoso sistêmico. A do tipo 4, a hipersensibilidade tardia, mediada por células, como nós vimos, principalmente por linfócitos T.
E a do tipo, aliás, do tipo 4, do tipo 5, reação estimulatória de um órgão, por exemplo. Então, pode ser, eu posso produzir aqui nessa do tipo 5 anticorpos contra um determinado tecido ou como um determinado órgão. Então, por exemplo, aqui como exemplo eu trouxe, por exemplo, foi o meu próprio corpo montou uma resposta e produziu anticorpos contra a minha tireoide. E aí esses anticorpos, ao ligarem na minha tireoide, vão promover danos à tireoide e, consequentemente, a disfuncionalidade deste órgão. E aí, ó, ele pode tanto estimular a produção excessiva de hormônios, e isso tem uma repercussão para o meu corpo, ou ele pode suprimir, né, diminuir a quantidade da produção desse hormônio. E essas duas situações vai trazer problema. Ou seja, leva à disfuncionalidade do órgão, seja na não produção ou na produção exacerbada. E aí, quando isto é de origem imunológica, não que a disfunção da tireoide seja sempre imunológica, tá? Eu estou dizendo aqui numa situação específica. No do tipo 5, na hipersensibilidade do tipo 5, é imunológica. Ele se liga e promove a modificação deste órgão. Lá na molécula de MHC, nós já falamos como acontece o transplante, nós vamos falar aqui na imunologia do transplante, na questão da transfusão sanguínea, que é um ponto importante e que está lá no exercício de vocês, que nós iremos discutir lá na sexta-feira. Então, a transfusão sanguínea, só para a gente se situar aqui, aí eu pergunto, transfusão sangue é ou não é um tecido? Sim ou não? Sim. Então, eu estou transplantando de um indivíduo para o outro, que a gente chama de transfusão. Então, é a forma de transplante de células sanguíneas entre indivíduos. Essa transfusão visa substituir o sangue perdido em algumas situações como hemorragia, quando o indivíduo não consegue produzir adequadamente essas células sanguíneas. Então, vejam, o transplante vai ser em situações específicas. Está com uma hemorragia? Precisa. Vou fazer uma cirurgia, transfusão de sangue. O paciente está com leucemia, por exemplo, com uma disfunção na produção dessas células. Então, eu tenho algumas situações em que eu vou fazer essa transfusão sanguínea. As nossas hemácias, ela tem um sistema de haloantígeno mais importante, chamado ABO, que foi o que nós já vimos lá na nossa aula prática. E onde é que está esse sistema ABO? Ele está expresso em todas as células, incluindo as hemácias. Então, a gente tem a ideia que o sistema ABO, que é esta molécula do tipo A, do tipo B e do tipo AB, está presente só nas hemácias. Não. Ela está presente também em todos os nossos tecidos. Então, agora a gente já consegue entender que quando eu fizer um transplante de tecido, sendo ele sangue ou não, eu tenho que levar em consideração o tipo sanguíneo. Eu posso transplantar um coração de um indivíduo que não é compatível, que tem o mesmo tipo sanguíneo que o receptor? Não posso, porque essas moléculas, esse sistema BO, também estará presente em todas as nossas células, tá? É também uma identidade. Até agora nós já vimos duas identidades teciduais. Uma é a molécula de MHC que dá identidade e a outra é o sistema ABO, que dá identidade para aquele indivíduo. Então, por isso que eu digo que ela expressa em todas as células, incluindo as hemácias. Aí trabalha mais com as hemácias porque é mais comum de você ver transplante de sangue, é mais comum de você ver no dia a dia, de demonstrar para vocês isso no sangue. Indivíduos do tipo O apresentam anticorpos naturais, aí tem algo importante que eu vou já falar para vocês. O indivíduo que tem do tipo a hemácia que tem um antígeno do tipo A, ele terá anticorpos circulando contra as do tipo B, por exemplo. Por quê? Não esqueçam que eu estou formando o meu sistema individual. Quando eu estou sendo gerado, eu estou formando um sistema que é só meu, um corpo que é só meu. E esta identidade, ela estará presente lá. Então, lá no momento de formação das hemácias, eu vou ter
um ajuste nessa questão. Quais são as hemácias que ficarão? Então, se eu produzo, e no momento de formação na medula, eu vou formar hemácias com diversos tipos, do tipo A, do tipo B, e aí vai chegar o momento de seleção dessas hemácias. Então, por exemplo, se eu tenho do tipo A, e eu tinha algumas do tipo B, eu posso montar uma resposta imunológica contra do tipo B e eliminá-la. Agora eu ficarei com a hemácia do tipo A e anticorpos contra do tipo B. Então é por isso que diz aqui, ó, indivíduos do tipo O apresentam anticorpos naturais. Vou já mostrar a figura para vocês. Indivíduo recebe células sanguíneas expressando antígenos ausentes. Anticorpos pré-existentes se ligam, ativando, por exemplo, o sistema complemento. Então, quando eu coloco, quando eu transplanto, quando eu transfundo para o indivíduo uma célula sanguínea que tem um antígeno que não faz parte daquele sistema, os anticorpos vão reconhecer, vão se ligar e vão estimular, por exemplo, o sistema complemento a perfurar aquelas hemácias, causando o problema, né? Causando a destruição da hemácia e a liberação das substâncias que estão dentro da hemácia. O que é que tem dentro da hemácia em grande quantidade? Hemoglobina, por exemplo. Então, essa hemoglobina, ela vai levar, ó, então liberou. Vou só voltar aqui um pouquinho, ó. Então, ó, eu transfundi uma célula sanguínea para o indivíduo que não era compatível. Os anticorpos desse indivíduo se ligaram nesta hemácia e, ao se ligarem, ativaram o sistema complemento a destruir essas hemácias. Ao destruir e perfurar essas hemácias, liberou a imunoglobulina. Aliás, a hemoglobina. E essa hemoglobina, liberada, livre, fora da hemácia, ela é tóxica para os rins, para as células renais. Elas liberadas, ela pode promover choque, pode promover a ativação da cascata de coagulação, e daqui a pouco eu vou ter um trombo fechando uma artéria importante, uma veia importante. Eu posso ter hemorragia, ou se esta lise não for tão intensa, no decorrer do tempo eu posso ter uma anemia. Então é por isso que a lise desta hemácia não será interessante. A distribuição desses tipos sanguíneos na população. Então, nós temos, ó, sangue do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O. A do tipo A, 40% da população. A do tipo B, 10%. A do tipo AB, 5%. E a do tipo O, 45%. Isto para a população brasileira. Se você for pegar a população de um outro país, será uma outra porcentagem diferente aqui. Agora nós vamos divertir um pouquinho aqui, né? Sair um pouquinho da teoria e vamos ver aqui uma figura um pouquinho mais didática. Então vamos lá, ó. Quem é do tipo A tem hemácias que tem antígeno A na superfície, tá vendo? Ó? Quem é do tipo B tem antígenos B, estão vendo que são antígenos diferentes, né? Quem é do tipo AB tem os dois, estão vendo? Ó? Tanto o A quanto o B. Por isso ele é chamado sangue do tipo AB. E quem é do tipo O? Tem hemácias que não tem nada na superfície, tá vendo? Ó? Nada, é carequinha. Diz aqui que é do tipo 0, né? E aquilo que eu falei para vocês, ó. Quem tem sangue do tipo A tem no seu plasma sanguíneo anticorpos contra quem? Contra o B. Tá vendo aqui, ó? Olha, verdinho, verdinho. Então, quem tem sangue do tipo A tem ao mesmo tempo anticorpos contra o B. Quem é do tipo B tem anticorpos contra quem? Contra o tipo A. Quem é do tipo AB não tem esses anticorpos. Porque, vocês vão de convir comigo, se ele tivesse, atacaria essas hemácias, né? Então, quem é do tipo AB não tem esses anticorpos no plasma. E quem é do tipo O? Ele tem tanto no plasma, tanto o anticorpo contra a B,
quanto contra a A. Tá? Então é por isso, é assim que se estabelece, né, o meu tipo sanguíneo. E aí nós vamos ver, nós fizemos já lá na aula prática, a tipagem sanguínea, né? Eu vou usar um anticorpo aqui, tá? Por isso que lá nós usamos o anti-A, o anti-B e o anti-RH. E aí nós colocamos aqui, ó. Então aqui eu não estou levando em consideração o fator RH. Eu estou levando só os antígenos na superfície, que é antígeno A e antígeno B. Então vamos lá. Coloquei o anticorpo anti-A e anti-B. Aglutinou no A, significa que o anticorpo achou o antígeno A. Então esse meu sangue aqui é do tipo A. Aglutinou no B, significa que o anticorpo achou apenas o antígeno B. Então esse meu sangue é do tipo B. Ó, aglutinou os dois, do tipo AB. Não aglutinou nenhum, significa que esta hemácia deste sangue não tem nenhum tipo sanguíneo. E aí a gente tem uma tabelinha aqui interessante que é a de transfusão sanguínea. E às vezes a gente vê isso em laboratório, em hospitais. É interessante a gente ter porque a gente consegue entender agora. Ó. Então, esses aqui são os doadores e esse aqui é a coluna dos receptores. Quem é O negativo, ele é chamado de... Como é que a gente diz que ele é chamado? Doador universal. Ou seja, ele pode doar para todo mundo. Por que ele pode doar para todo mundo? Porque ele não tem antígeno na superfície nenhum e nem fator RH. Então vê aqui que ele pode doar para todo mundo. Quem é O positivo pode doar para todo mundo? Não, ele não pode doar para quem? Para quem não tem o fator RH. Quem for negativo, ele não pode doar, porque olha só, ele não tem antígeno na superfície, mas ele tem o fator RH. Então, se eu pego esta hemácia do tipo O positivo e coloco nesse sistema, nesse indivíduo AB negativo, veja, o indivíduo não tem fator RH. E quando eu coloco esta hemácia com fator RH, com certeza ela será atacada. Com certeza será montada uma resposta imunológica, como nós vimos. Tá? Então, aqui, ó, ele só pode doar para quem for RH positivo. Ó. Então, AB positivo, A positivo, B positivo e O positivo, porque ele tem um fator RH. Vocês vão vendo que quando mais eu vou correndo na tabela, mais as minhas possibilidades de doação diminui, né? Vamos lá. B negativo, para quem ele pode doar? Primeiro que ele pode doar para todos os que têm RH positivo, mas vamos para o antígeno A e para o antígeno B. Ó. Ele pode doar para o AB, ele pode doar para o AB positivo, AB negativo, para o B positivo e para o B negativo. Ó. Então, essas 4 possibilidades. O B positivo, ele só pode doar para o AB positivo e para o B positivo. Do tipo A negativo, para o AB positivo, para o AB negativo, para o A positivo e para o A negativo. Do tipo A positivo, só para esses dois, AB positivo e para o A negativo. AB negativo, só pode doar para o AB positivo e para o AB negativo. E o último aqui, que é o AB positivo, só pode doar para AB positivo. Ó, o AB positivo, ele só pode doar para o AB positivo. Isso complicado, isso é muito AB e muito positivo e negativo. Aí eu fiz uma figurinha aqui mais didática para tentar entender, tá? Vamos olhar então aqui. O positivo, tá vendo para quem eles podem doar? Só para esses aqui, ó, esses vermelhinhos aqui, ó. O positivo, A positivo, B positivo e AB negativo.
Vamos só tentar entender essa primeira figura aqui. Porque o O positivo, ele pode... A primeira era essa para botar aqui, mas vamos lá, vamos por ela. O O negativo, vocês estão vendo que ele é doador universal? Ele pode doar para todos os tipos sanguíneos, né? Por quê? Porque este sangue não tem antígeno, esta hemácia não tem antígeno nenhum antígeno na superfície. Nem o A, nem o B e nem o fator RH. Por isso ele pode doar para todo mundo. Este aqui não tem, esta hemácia deste sangue não tem nem o A e nem o B na superfície, mas ele tem o fator RH. Então significa que ele só pode doar para quem tem fator RH. Estão vendo aqui, ó? Só pode doar para quem tem fator RH. Quem não tem, ó, quem é RH negativo, ele não pode doar. Se eu pegar essas hemácias e colocar neste indivíduo aqui, a resposta imunológica será montada contra quem? Contra o fator RH. Então, ó, o sistema deste indivíduo montará uma resposta contra esta molécula que é o fator RH. E aí vai promover todos aqueles eventos que nós vimos: lise da hemácia, liberação da hemoglobina, e aí aquilo, todas aquelas repercussões, choque, danos nos néfrons, tá? Hemorragias, coagulação. O negativo nós já falamos. O A positivo. Então, para quem é que ele pode doar apenas? Pode doar apenas para quem tem a molécula A e para quem tem o fator RH. Ó, então, o A positivo. Por que aqui o AB positivo? Porque nós vimos que o AB positivo tem anticorpos circulantes? Não. Então, se eu colocar a hemácia do tipo A, já que ele é AB, não montará a resposta. Fator RH positivo? Fator RH positivo não terá problema. O A negativo, lógico, para quem ele vai doar? Para todos que tiverem a hemácia do tipo A. E aqui, professor, mas ele tem o B, mas ele tem o A junto. Então significa que ele não tem anticorpos nem contra um e nem contra outro, né? Então ele só pode doar para quem, ó? Para quem for do tipo A, como a gente pode ver aqui, ou do tipo AB. E o fator RH tem influência aqui? Não, porque na hemácia não tem. Então, se tiver presente, não vai ter problema nenhum. Do tipo B positivo, olha aí, já vai restringindo, né? Só 2 que podem receber aqui. O próprio B positivo e o AB positivo. O B negativo. Vocês estão vendo que quando o RH é negativo, a possibilidade de doação aumenta um pouquinho, né? Então, o B negativo, ó, ele pode doar para quem tem hemácia B, para quem tem hemácia B, e aqui a gente vê aqui, ó, todos têm B, e para quem, já que aqui no caso o RH é negativo, não interessa se tem ou se não tem, não haverá reação. A do tipo AB, ferrou, né? Só pode doar para AB. A do tipo AB negativo, ele só pode doar para quem? Para próprio AB negativo ou para o AB positivo, visto que ela não tem A na superfície, tá? Então a gente vê aqui que o tipo AB positivo, ele só pode doar para um indivíduo que é o próprio AB positivo. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Vocês entendem então por que dentro da população tem pouco AB positivo? Olha aí. É só 5% da população. Se eu pudesse acelerar evolutivamente, talvez bilhões de anos, esse tipo possa desaparecer, né? Certo, pessoal? Isso é só para reforçar, para vocês conseguirem realizar o exercício que irão me entregar na sexta-feira e que nós iremos discutir nesse dia lá. Olha, as atividades elas já foram enviadas, estão tanto na plataforma quanto no e-mail que a representante me repassou, tá? Deixa eu só aqui dizer para vocês qual é o e-mail.
ENF2MA, Larissa Ribeiro Silva e Silva. Ela que é representante, né? Então, ontem eu enviei tanto para a plataforma, para quem não tiver acesso a esse e-mail pegar, tá em Word lá. E para o e-mail da representante que vai repassar para vocês, tá? A data de entrega, sexta-feira, é o último prazo, 24/9, tá? Na verdade, lá na plataforma e no e-mail estão os 2 exercícios, que eu estou dando mais uma oportunidade para quem não fez os exercícios, façam, e a devolução, o último prazo será na sexta-feira, tá? Quem fizer no papel pode me entregar lá na sexta-feira presencial. Quem não puder estar participando da aula prática, vai enviar para a representante e ela me enviará esse exercício, tá? E aí nós fechamos a nossa atividade. São duas. Um exercício é o do hemograma e o outro é da tipagem sanguínea, tá certo? Os materiais também, PDF de aulas, isso tudo já está lá na plataforma, tá? Já está postado lá para vocês terem o apoio, e as aulas também todas postadas. Vou postar hoje essa última aqui, e aí ficará tudo certo, tá? O nosso próximo encontro será na sexta-feira, e aí a gente finaliza, depois é a primeira verificação, tá bom? Eu vou aproveitar agora uns 15, 20 minutos aqui para a gente fazer a revisão para a prova. Não vou falar de assunto novamente. Eu vou comentar, inclusive, olhando para a prova, os pontos que estarão. E aí eu peço que o pessoal de casa, estão me ouvindo, o pessoal de casa? E o pessoal daqui, Sim. anotem esses pontos, que é os pontos que vocês darão mais ênfase lá no estudo de vocês, tá? Então, como vocês já sabem, a nossa prova, são 7 questões, né? Cada uma valendo um ponto. E essas nossas atividades, elas valerão 3 pontos. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria que vocês olhassem com carinho é a questão dos antígenos, tá? Por que os antígenos? Porque nós vimos que o antígeno nada mais é do que uma substância exógena, uma substância que não faz parte do nosso corpo, que acaba entrando no nosso sistema, e é contra esses elementos que o nosso sistema imunológico montará uma resposta, tá certo? E nós vimos quais são as principais fontes de antígenos, ou seja, se eles são exógenos, se eles não são parte do nosso corpo, ele vem de algum local. E aí nós vimos que eles vêm principalmente de onde? De micro-organismos, de células anômalas. Nós acabamos de falar de transfusão sanguínea. E nós vimos que quando eu transfundo uma célula que não é igual à do meu sistema, eu considero isso como um antígeno, ou seja, uma célula anômala. Nós acabamos de falar aqui que quando eu transplanto um tecido e esse tecido é rejeitado pelo corpo, pelo sistema imunológico do receptor, significa que ele reconheceu aquelas moléculas de MHC que nós vimos, ou o sistema BO, como estranho. Isto é antígeno, isto é fonte de antígeno. Então, tecido é fonte de antígeno. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisinha para não ficar apagando toda hora esse meu celular aqui. Então, esses antígenos, eles terão fontes diversas. Então, pode ser de alimento, como nós vimos, né? Pode ser de micro-organismos, tá? Então, dê uma olhada com carinho nessa questão aí dos antígenos, dos tipos de antígenos. Lembra que nós falamos lá? Os imunógenos, que são antígenos capazes de induzir uma resposta imunológica. Os apitenos, que são antígenos que não induzem significativamente uma resposta. Do antígeno, nós vimos também a parte dele no qual o anticorpo se liga, que é a porção para a qual o anticorpo é fabricado especificamente, tá? Então, dê uma olhada no antígeno de fontes, tipos de antígeno que nós falamos lá, tá? Inclusive superantígenos, essas questões.
Então, dê uma olhada com carinho, assista um pouco mais a aula nesse ponto e aí não terá um problema de resolver a questão. Um outro ponto, o segundo ponto agora. Nós vimos que esses antígenos, como não fazem parte do nosso corpo, eles vêm de algum local e eles entram no nosso corpo de alguma forma. Nós vimos, por exemplo, que nós temos 3 portas de entrada de antígenos principais. Quais são? Trato respiratório, gastrointestinal e geniturinário. Apesar de termos outros, pele, né? Nós temos olhos, mucosas, por exemplo. Nós temos uma diversidade de portas de entrada desse antígeno. Então, vejam, eles não fazem parte do nosso corpo, eles são exógenos, e em um determinado momento eles vão entrar, e precisam de uma porta de entrada. Então, nós temos essas 3 principais e nós temos portas secundárias. Por que é importante isso dentro da área de vocês? Nós já chegamos a comentar. Porque é você que fará interferência para que este antígeno não entre no sistema do teu e do teu cliente. Então, se você não quer que o paciente do leito 2, que está com tuberculose, infecte o paciente do leito 3, o que é que você vai fazer? Fechar esta via, né? Não é fechar, porque senão ele para de respirar. Mas é criar um bloqueio, uma barreira. Então, por exemplo, nós agora estamos usando máscara. É uma intervenção que eu faço para bloquear a possibilidade de entrada de um antígeno no meu sistema, que no caso é o vírus da Covid-19. Tá? E dentro da área de vocês, eu quero que vocês enxerguem dessa forma. Ah, professor, eu sei quais são as portas de entrada de antígenos. Para que vai servir isso para mim? Vai servir para eu fazer intervenções e impedir que esses antígenos entrem no meu sistema e no sistema dos meus pacientes, dos meus clientes. Certo? Então, dê uma olhada com carinho também nessas portas de entrada de antígenos. Um outro ponto importante é vocês saberem localizar onde estão esses elementos do sistema imunológico que nós conversamos aqui. Nós conversamos alguns elementos imunológicos aqui. Demos ênfase em alguns principais, né? Células, órgãos linfóides e os elementos moleculares, proteínas do complemento e anticorpos. Tá? Nós demos ênfase a esses elementos. Então, vocês precisam dar uma olhada com carinho onde é que eles estão localizados. Então, se eu perguntar para vocês, onde é que está localizado determinado órgão linfóide? Você vai saber. Onde é que está localizado determinada célula, por exemplo? Então, se eu perguntasse para vocês aqui, onde é que é sintetizado o linfócito T? Aí você vai dizer, no órgão linfóide chamado medula óssea, tá? Porque você sabe onde ele é sintetizado, você sabe onde ele está localizado, tá? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, onde é que está localizado uma célula fagocítica como o macrófago, por exemplo? Qual é o local que ele está presente? Ambiente tecidual, nós vimos que ele está migrando, né? Se eu perguntasse para vocês, onde é que está localizado um monócito, por exemplo? Aí você tem que olhar e ver que ele está lá na corrente sanguínea. Então, saber onde estão localizados esses elementos será necessário também para vocês conseguirem resolver o terceiro ponto, a terceira questão. O quarto ponto será sobre os anticorpos, tá? E aí sobre os anticorpos já é um assunto mais recente que nós trabalhamos. Nós vimos que ele é uma glicoproteína. Nós vimos que ela está dividida em 5 classes. Nós vimos que essas 5 classes, elas são classificadas assim porque elas têm não estruturas diferentes, mas porções da molécula um pouco diferentes. Então, nós vimos lá que eu tenho imunoglobulinas monoméricas, diméricas, pentaméricas, né? Tem que saber a funcionalidade do anticorpo também, que nós vimos que ele não tem função efetora, ele apenas reconhece quem?
Antígeno se liga e a sua ligação é que vai sinalizar para os outros elementos efetores entrarem em ação, né? Então ele tem uma função. Então, professor, então por que é importante eu conhecer a estrutura do antígeno? É importante porque eu tenho que saber qual é a porção dele que se liga no antígeno, qual é a porção dele que sinaliza para os elementos do sistema imunológico, aquela porção FC da cadeia pesada que nós falamos. Saber que, por exemplo, algumas estão localizados em líquidos corpóreos como muco, por exemplo, mucosa. Saber que, por exemplo, no início da infecção, qual é a imunoglobulina que eu tenho em maior porcentagem? A IgM. E por que eu tenho essa IgM? Porque ela é pentamérica e porque ela se liga em vários antígenos ao mesmo tempo, conseguindo bloquear esses antígenos de forma mais eficiente. Certo? Então, dê uma olhada no quarto ponto na questão dos anticorpos. O quinto ponto é sistema complemento, tá? Então nós vimos que o sistema complemento ele é um conjunto de proteínas que ela será em um determinado momento será feito o start, né, a quebra inicial dessas proteínas e ela terá uma sequência de eventos de quebra proteica com a consequente função final de promover poros na superfície da célula. Então, dê uma olhada novamente nas vias, né? Como ativa, quais são as enzimas, né? Então, nós vimos 3 vias principais: a via clássica, a via da lectina e a via alternativas. Todas elas, a função é promover um poro na superfície da célula-alvo, levando à destruição. Então, dê uma olhada ainda nessa questão aí. Então, revisite as vias, né? A explicação que eu dei lá, tente acompanhar, tente deixar na sua cabeça para que você consiga entender. Então, esta é o quinto ponto. O sexto ponto é o que nós acabamos de falar agora, que é as moléculas de MHC, tá? O complexo principal de histocompatibilidade. Então, eu tenho que saber qual é a função desta molécula. Nós vimos que é a qual? Apresentar antígenos, né? Seja eles próprios ou não próprios. Nós vimos também que esta molécula é uma molécula que dá o quê? Identidade aos nossos tecidos. Por quê? Porque eu tenho partes delas que são específicas de cada indivíduo, que são as regiões polimórficas que eu falei. E eu tenho que saber para qual, se é uma apresentadora de antígeno, para qual célula ela apresenta. Então nós vimos o MHC de classe 1 apresenta para quem? Linfócito TCD8. E o MHC de classe 2 presente nas células fagocíticas, ela vai apresentar para quem? O linfócito TCD4, tá? Então dê uma olhada um pouquinho mais com carinho também nessa questão da molécula de MHC. Sempre levando em consideração que ela é uma molécula apresentadora de antígeno, que é ela que dá identidade para o tecido e que ela vai apresentar para linfócitos TCD4 e TCD8. E, finalmente, o sétimo ponto será sobre esse transplante aí de tecidos, no caso de sangue. Nós temos um exercício sobre isso e não terá grandes dificuldades para vocês fazer, né? Então, dê uma olhada na questão de quem pode doar para quem, tá? Doação, doador e receptor, levando em consideração as moléculas da superfície das hemácias. Tá certo? Então, esse é o sétimo e último ponto que eu gostaria de comentar com vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal daqui, pessoal de casa? Não.
a via clássica, a via da lectina e a via alternativa. Tá? Tu tá lá no material e tá na aula gravada lá. Então tu precisa dar uma olhada em cada via dessa. Pessoal de casa, alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Então é isso, pessoal. Então, desejo boa sorte para vocês. O nosso último encontro antes da primeira verificação será na sexta-feira, com a entrega do exercício e a finalização desse primeiro momento aqui. Tá bom? Agradeço a presença de vocês e tenham todos um bom dia.